Olá, muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e alcance toda a sua família. Muito bom dia aos internautas que já estão aí preparados para mais um programa Mudança de Vida, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 9 horas da manhã. E esse que vos fala é o pastor Valdo Figueiredo, pastor da Comunidade Cristã Internacional Renovar, da cidade de Jandaia do Sul, na Avenida Souza Naves 495, esquina com a Caixa Econômica Federal. Obrigado a todos vocês pela audiência, obrigado a todos os nossos irmãos que interagem conosco, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook. Que Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente, que o Senhor, com a sua mão de graça, Ele possa te tocar, te abençoar, te restaurar, te curar, te libertar. Que Deus ele cumpra todas as promessas que Ele tem na tua vida. Esse é o desejo do meu coração. Você já agradeceu a Deus por mais um dia de vida? Estamos vivos e por isso a Ele a honra, a glória e o louvor. Usamos o nosso primeiro horário. Nós, geralmente, quando levantamos, nós vamos ao nosso asseio pessoal, tomamos o nosso banho, tomamos um cafezinho e então nós começamos o nosso dia. Comece o seu dia olhando para o céu e sabendo que existe um Deus que te assiste, existe um Deus que Ele está sempre olhando para cada um de nós e com olho de zelo. Não é com olho condenatório, mas é com olho de zelo e de cuidado. Por quê? Porque Ele é um pai. E Ele, sendo pai, Ele ama os seus filhos, Ele cuida dos seus filhos. Por isso que nós podemos todos os dias, independentemente do que ouvimos, do que vemos, dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito bom dia aos internautas que pelo Facebook já está prestigiando mais uma mudança de vida desta manhã, quarta-feira, dia 3/6/2020, ano de Davi, o ano da unção de Deus. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aos nossos irmãos que através do aplicativo da Motivasat não perde um programa Mudança de Vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E olha, você sabe que no aplicativo da Motivasat, se você clicar lá no menu dos 3 pauzinhos, você pode compartilhar o link do aplicativo para os seus amigos e familiares. Tem alguém que precisa ouvir uma palavra? Tem alguém que precisa receber uma direção de Deus? Compartilhe o aplicativo da Motivasat, manda lá no WhatsApp desse amigo, desse parente, desse conhecido e avisa para ele, olha, baixa esse aplicativo aí, esse aplicativo, ele é um aplicativo abençoado, é um aplicativo que você vai ouvir muitos louvores, você vai ouvir sempre uma palavra edificante, uma palavra de conforto, uma palavra de direção para a sua vida. Faça isso, porque fazendo você estará nos ajudando a divulgar o reino de Deus. Assim também como os nossos irmãos no Facebook, sempre nós fazemos uma solicitação para você compartilhar o nosso programa, porque quanto mais pessoas forem alcançadas, mais nós levaremos a palavra de Deus. E esse tema que eu venho abordando desde segunda-feira, venho falando sobre tentação, é um assunto que diz respeito a todas as pessoas, independentemente da sua religião. De repente você tem um amigo, um parente que não é cristão, não é crente, não congrega em igreja alguma, manda para ele, marque ele, compartilhe lá no Facebook dele, porque ele vai aprender também sobre tentação. Talvez você conhece alguém que ela não tem controle, ela é uma pessoa viciada, ela não tem controle nenhum. Quem sabe, com o programa Mudança de Vida, não é despertado no coração dela um desejo de mudança. Porque esse é o foco do meu programa. O foco é levar pessoas a ter o desejo de mudar. E nós, meu querido e minha querida, precisamos de mudança todos os dias. Mudança no pensamento, ações, atitudes, mudança na nossa fala, comportamento, mudança de relacionamento. Existem pessoas que saem da nossa vida e não é perda, é ganho.
Então você conhece alguém que precisa de uma mudança de vida? Compartilhe com ele este programa. E você, pelo WhatsApp ou Facebook, pode estar interagindo conosco. Você pode estar mandando o pedido de oração. Você pode estar compartilhando as suas experiências de vida, um testemunho. Você pode estar pedindo oração, seja por você ou por uma pessoa, um ente querido. Com o maior prazer nós estaremos clamando e orando a Deus em favor da vida dessa pessoa. Inclusive ontem, em 2 horários, às 3 e às 19h30, eu estive na igreja e nós estivemos orando a Deus, pedindo a Deus um socorro, pedindo a Deus que Deus ele venha entrar com provisão. Não estamos orando apenas pelos membros da Renovar. Estamos orando pelo Brasil, estamos orando pelo mundo, estamos orando pelos mais diversos problemas enfrentados pelas pessoas. Estamos passando por um momento difícil, isso é fato, mas estamos passando na fé que há em Cristo Jesus. Estamos passando pela direção da palavra de Deus. E é por isso que hoje nós alegremente podemos dizer: o Senhor tem nos respondido, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem alcançado as pessoas que nós estamos intercedendo, que nós estamos orando por Ele. Inclusive, ontem tem uma irmã que ela sempre está participando do programa, tanto ela como a filha dela. São 2 mulheres de Deus, mãe e filha, que é a irmã Marina e a filhinha dela, a irmã Alessandra, uma jovem de Deus. Irmã Marina, uma mulher de Deus, que tem filhos abençoados, o marido dela, uma simpatia de pessoa. Há mais ou menos, 25 ou 27 dias atrás, ela até tinha me mostrado a foto de um rapaz. E esse rapaz, segundo informações, subindo em uma escada, ele estava embriagado, ele caiu. E no que ele caiu, ele ficou desacordado. E ele estava com um traumatismo craniano. Esse rapaz, ele ficou até mais ou menos meio-dia desacordado, desmaiado. Quando perceberam que existia um sangramento na cabeça e ele desacordado, chamaram o SAMU. Levaram esse rapaz para o hospital e a informação do médico é que ele não tinha muita esperança de vida, porque demorou muito para atender, ele estava com um trauma e a medicina tentou a todo custo, né, como faz um excelente trabalho, quem é profissional, tentar salvar a vida desse rapaz. E ele ficou 25 dias na UTI. 25 dias ele teve que ficar numa unidade de terapia intensiva. E ontem a nossa irmã Maria disse que o homem acordou, saiu da UTI e foi para o quarto. Uma sentença de morte, sabe, Bispo Isaac, que foi revertida. Deus continua mudando sentença de morte. Deus continua. Deus continua. E no dia que isso aconteceu, eu digo porque, irmãos, eu acredito no poder da oração. E como eu acredito? Nesse mesmo dia, terça-feira, nós erguemos o clamor, oramos por ele, oramos por todas as pessoas. E olha, ela ter falado: eu não conheço esse rapaz. O médico disse que provavelmente vai ficar sequela porque foi um trauma na cabeça, mas está vivo. E na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou visitá-lo. Eu vou visitá-lo, vou falar desse amor para ele e vou apresentar o plano de salvação que há em Cristo Jesus para a vida dele. Há resultado para uma igreja que ora. Há resultado para uma igreja que clama. Há resultado para uma igreja que intercede. E nós queremos reativar, queremos restaurar esse princípio bíblico e fundamental para a igreja, que é a oração. Estou falando isso porque com a mudança de tempo e mais a pandemia, o número de frequentadores hoje na igreja caiu e caiu muito. Mas não importa, há um Deus que nos sustenta e nós estamos ali fazendo o nosso papel. E Deus está vendo, e Ele vendo, Ele retribui. E eu fico muito feliz com isso, em saber que Deus continua ouvindo as nossas orações. Você precisa de oração?
pelo Facebook, pelo WhatsApp, mande aí o seu pedido de oração. O WhatsApp da Motiva Sat, o DDD é 44, o telefone é 998976833. DDD 44, telefone 998976833. Você pode adicionar aí nos seus contatos, mandar um pedido de oração. A produção vai estar mandando, se for para mim, para que eu esteja orando. Bispo Isaac Souza, ele também sempre ora aqui na oração do meio-dia, ele vai estar apresentando. Amém? Muito bem, vamos começar a falar sobre tentação. Se você tiver a Bíblia aberta aí, você pode abrir na carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Eu quero falar hoje de Jesus e eu quero apresentar para você hoje Jesus, como ele venceu a tentação. E o aprendizado que nós adquirimos na tentação, o texto que depois nós vamos estar lendo, está em Mateus 4 ou Lucas 4, que fala da tentação de Jesus. Mas existem lições que nós precisamos extrair desse texto e lições que precisam ser aplicadas também. Eu repito, a Bíblia diz que oração sem a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta apenas eu dizer que creio. Eu tenho que mostrar essa fé. Quando eu saio da minha casa e vou para a igreja, eu estou unindo ação e fé. Quando eu digo que creio que Deus vai me prosperar, eu sou ofertante e dizimista e Deus me prospera, me abençoa. Quando eu falo sobre a libertação, eu comentava isso ontem à tarde com o Senhor. Quando eu falo sobre libertação, precisa haver um querer. Porque quando eu quero, ação. E quando eu creio em Jesus, fé. O milagre acontece. Você que está aí me ouvindo, talvez hoje você pode estar passando por um momento de tentação e não vê saída. Quer sair e não sabe como. Hoje é quarta-feira, estamos ainda no terceiro dia dessa nova semana. E eu venho falando sobre tentação. Eu falei ontem, segunda e terça, sobre Eva. Hoje eu vou estar falando sobre a tentação de Jesus e nós temos 2 dias que eu quero pegar ainda nesses 2 dias e trazer aprendizado para que você desarme o gatilho da tentação na tua vida. Ninguém está livre de tentação, isso é fato. Todos nós estamos sujeitos às tentações. Todos nós. O Senhor nos livra. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém para o pecado. Se Deus não tenta ninguém para o pecado, e se a tentação me leva a pecar, logo, quem está por detrás impulsionando, quem está me estimulando os meus desejos, as minhas vontades para pecar ou tropeçar na minha caminhada com Deus, é o diabo. Aí eu posso falar sem medo de errar. Porque se eu sei que algo que eu estou fazendo está indo, está em desacordo à palavra de Deus, então não é Deus que está permitindo que aquilo aconteça comigo. Porque Deus não tenta ninguém para o pecado. Ok? E para falar de Jesus, é claro, nós precisamos fazer uma separação das duas pessoas. A primeira, aquele da natureza divina, filho de Deus, gerado milagrosamente, e depois a natureza humana. Dentro da natureza humana, nós vamos descobrir que Jesus, ele teve sono, ele teve fome, ele irou-se, ele chorou. Então nós encontramos elementos suficientes que prova que Jesus tinha 100% de natureza humana. Sabendo que ele teve natureza humana, é claro que o diabo, para atacá-lo, iria lhe atacar na natureza humana. Por quê? Por qual razão? Qual motivo? O motivo é que ele sabia que a natureza humana era facilmente corrompida. Ele sabe que o homem, ele pode corromper-se facilmente. Então, ele usa todo tipo de estratagema
Ele usa todas as ferramentas, todo o armamento, todas as estratégias, todos os seus ardis para nos levar a um tropeço com Deus, para nos levar a falhar, a errar, para nos levar a titubear na nossa fé, duvidar de Deus e da sua graça, do seu amor, duvidar do poder de Deus que cura, liberta, salva, restaura. Nos leva a duvidar da palavra de Deus que nos conduz a Canaã celestial. Então, para que nós tenhamos 100% de certeza que nós podemos vencer também as tentações das nossas vidas, os quatro aprendizados que eu vou estar comentando com você agora, são aprendizados dentro de um panorama, dentro de um cenário. E esse cenário eu preciso chamar a sua atenção para que você entenda bem. Hebreus capítulo 4, versículo de número 14. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa a nossa confissão. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Prestou bem atenção no final do verso 15? Temos um sumo sacerdote superior a qualquer outro sacerdote, seja lá da antiga ou nova aliança. Ele está acima de todos esse sacerdócio, e ele também foi tentado. E o texto diz em tudo, em todas as áreas, vamos dizer assim, não era bem essa palavra que eu queria, mas em todas as áreas ele foi tentado, diz o texto sagrado, mas em tudo que ele foi tentado, ele não cedeu. Ele suportou, ele suplantou e ele venceu. Não teve o pecado. É claro que hoje, olhando para a vida, olhando para o cotidiano, olhando para a realidade de vida que nós estamos vivendo, é claro que não há como comparar, né? Eu não sou nenhum insensato, não há como comparar. Hoje nós, por exemplo, vivemos uma vida onde metade do nosso dia é fora de casa. E lá fora nós somos provados nas nossas emoções, no nosso humor, somos provados na nossa carne, somos provados em tudo. Quando nós chegamos em nossas casas para descansar, para ter um momento agradável com a família, também nós podemos ser tentados. Podemos ser tentados com uma fala, podemos ser tentados com uma falta de humor, podemos ser tentados por uma má interpretação. Então, meu irmão e minha irmã, nós não estamos livres. Então, nós somos um alvo muito fácil de ser visto e atacado. Mas eu preciso, pelo menos, dentro da minha natureza humana, eu preciso para vencer. Eu não posso ceder. O grande problema hoje é que as pessoas vão cedendo. E na medida que nós vamos cedendo, entramos na dependência. E quando entramos na dependência, então nós estamos no fundo do buraco. Porque dentro desta dependência, a pessoa é capaz de fazer coisas absurdas. Como nós já ouvimos um rapaz que ele é dependente químico, ele leva celular, televisão, computador, panela, ele leva de tudo para fazer aquilo moeda de troca, para satisfazer o seu desejo desenfreado. Como é que tira uma pessoa dessa? Como é que resgata uma pessoa dessa?
Ela tem que ter consciência que ela é doente, que ela está destruindo a vida dela, que ela está destruindo a vida das pessoas que a ama, e que existe alguém muito mais poderoso do que o vício dela, que pode ir lá no coração, pode ir lá no centro do desejo dela e trabalhar para que ela seja liberta, para que ela seja transformada, para que ela experimente a nova vida. Então nós temos aqui um texto que mostra que Jesus, na natureza humana, ele foi tentado sim, mas ele não cedeu ao pecado nos ataques da tentação. Mateus capítulo 4, se você quiser, você pode abrir, ou Lucas 4. Nós vamos encontrar em Mateus capítulo 4 o episódio da tentação de Jesus. E essa passagem muito conhecida, muito rica, essa passagem poderosa, porque ela é muito poderosa, porque aqui há o conflito do bem e do mal. Aqui há o Filho de Deus enfrentando o próprio diabo, que não toca nele. Simplesmente ele vai trabalhar na natureza humana dele para levar impulso dentro da natureza humana para que ele ceda aos seus desejos, à sua vontade como homem, como ser humano. Mas o texto tanto de Mateus 4 ou Lucas 4 começa dizendo que Jesus ele foi levado, ele foi conduzido para o deserto. E quem o levou, quem o conduziu, foi o Espírito Santo de Deus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus foi o Espírito de Deus. Agora, o que eu quero chamar a tua atenção é que esse deserto, esse panorama, esse campo de batalha que eu estou te apresentando, nós vamos encontrar aqui duas situações. A primeira, quem levou, quem conduziu? Deus. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus o conduzindo, logo entendemos que ele o ajudará a vencer. Então eu preciso fazer um comentário aqui. Quando Jesus ele foi batizado, logo no capítulo 2, nós percebemos que, capítulo 3 de Mateus, nós percebemos que o Espírito de Deus, ele vem sobre ele, ele repousa. Naquele momento, a plenitude do Espírito Santo estava sobre Jesus, que agora lhe conduziria e lhe ajudaria a exercer o seu ministério terreno. Pois bem, a presença do Espírito de Deus para vencer as tentações é fundamental. Querido e querida, eu quero que você entenda uma coisa. O Espírito de Deus, ele é uma pessoa distinta. Ele age, ele trabalha. Só que tem um detalhe. Se nós não entendermos quando ele está falando, quando ele está agindo, nós viveremos uma vida cristã sem nenhum tipo de conexão ao Espírito Santo. Querido, a presença do Espírito de Deus, ela precisa te acompanhar por onde quer que você esteja. É dentro da tua casa, é no ambiente de trabalho, é na rua que você mora, é na sociedade que você mora, que você precisa mostrar que o Espírito do Senhor, de fato, ele habita em você, ele está em você. Você vai encontrar aqui que o Espírito de Deus ele só conduz, ele só leva Jesus ao deserto. E quando Jesus está nesse cenário devastado, inabitável, e ele não tem nada o que comer,
ele não tem água para saciar a sede, ele é dependente 100% de Deus. Quem aparece no cenário? O diabo. E quando o diabo aparece no cenário, você vai encontrar algo interessante. Diz o verso de número 2 que Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. No que ele teve fome, nós vamos encontrar uma carência. Qual é a carência? É a fome. E ele tendo essa fome, o diabo vai se apresentar para atacar exatamente essa carência. Então, vamos deixar mais claro aqui? Eu e você, nós também sofremos de extremas carências em tudo na vida. Sabe por que muitas pessoas elas são enganadas? Por causa da carência. Carência emocional, carência paterna. Por conta das mais diversas carências que essa pessoa ela teve desde a sua família, ela acaba sendo um alvo muito fácil do diabo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O interessante da carência é que nós vamos aprender que há uma realidade, há algo que não é superficial, que não é ficcioso, mas é real, é verdade. Nós temos um homem, o Espírito de Deus habita nesse homem, esse homem foi levado por Deus, pelo Espírito de Deus, ao deserto. Nós temos essa realidade da tentação, que é o diabo se apresentando para ele e atacando exatamente a carência que ele tem, o desejo que ele tem. E é essa carência que eu preciso que você compreenda muito bem. Isso precisa ser tratado na tua vida. Toda mulher muito carente é alvo fácil do diabo. Quantas e quantas situações, matérias, reportagens você não viu até agora, não faz muito tempo? Mulheres que, homens se achegam a ela pela internet, pelos sites de relacionamento. Aí ele tira foto, um rostão bonito, um corpão bonito. Aí ele diz, eu sou juiz, trabalho na corte, não sei do que, não sei das quantas. Outro diz que é do FBI, outro diz que é não sei o quê. Aí tira foto de mansões, de carrões. Aí aquela mulher carente, querendo uma vida boa, querendo desfrutar a vida com o amor, o grande amor da sua vida, vai caindo na lábia, vai sendo iludida com os olhos, vai mostrando para todo mundo, olha esse gatão aqui que apareceu na minha vida, olha, ele é juiz, olha, ele é desembargador, olha onde ele mora, ele vai me levar para morar com ele, talvez vai vir até num cavalo branco, trajado de príncipe, e eu vou sentar atrás do cavalo como princesa, eu vou dizer, me leva, meu príncipe, para onde quiseres. Aí depois, ele começa a tirar proveito da inocência. Só olha, eu preciso ir para aí, mas eu tive um problema muito sério, uma pessoa está para me pagar e não me pagou, me deu um calote, eu estou precisando de dinheiro, me manda aí 10 mil reais, depois eu vou te pagar isso já na semana que vem. Ah, eu preciso dar esse dinheiro para ele estar precisando. Quando ela menos imagina, está falida e o cara desaparece porque aquilo era uma obra de ficção científica. E isso vai acabar? Não. Isso não vai acabar porque as pessoas elas vão ser instrumentos do diabo para trabalhar na nossa carência. Então, a primeira lição, existe uma realidade na tentação em nossas vidas. E aonde o diabo vai atacar vai ser exatamente naquele ponto frágil, naquela área fraca, debilitada, mal trabalhada na tua vida. Eu quero que você faça uma análise da tua vida. Eu quero que você faça uma comparação da tua vida. Ai, pastor, eu sou assim, eu sou muito carente. Uma pessoa vem com um papo raso, um papo furado, e eu caio nos encantos. Ah, pastor, eu sou aquela pessoa que basta o senhor me elogiar, eu já acho. Por favor, se você tem um problema
afetivo, amoroso. Trata isso na sua vida. Não seja enganado, não seja enganada. Não sofra. Quantas e quantas vezes? Agora não, mas quem sabe aí Deus ele prepara um tempo. Nós vamos fazer um trabalho voltado para a vida sentimental das pessoas. Mas a vida sentimental com o pé no chão. A vida sentimental sem aventura. A vida sentimental sem ilusões, sabe? Uma vida sentimental que nós saibamos o que é um casamento, o que é uma casa, o que é um relacionamento, o que é respeito mútuo, o que é companheirismo, o que é auxiliadora, o que é cabeça, chefe, sabe? Coisas que, infelizmente, precisa ser ensinado para que a família, principalmente marido e mulher, aprenda a vencer os deslizes da vida, as lutas e as tribulações da vida, e os dois vençam juntos. Então não caia por conta de uma carência em uma armadilha do diabo, ok? A segunda lição que nós vamos encontrar foi quando o diabo... Vamos lá. Vamos fazer leitura, né? Porque são apenas 11 versículos. Verso 3 diz assim: chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Com isso, o diabo está tentando afetar a carência, a fome, a necessidade. E olha que interessante. Pensa aí comigo. O diabo está estimulando o quê? Estimulando ele a saciar a própria fome. Tem alguma coisa de mal nisso? Analise friamente. Tem alguma coisa de mal? Ele está estimulando. Você está com fome? Eu vou estimular. Manda essa pedra transformar em pão e sacia a sua fome. Mas a questão é o que está por detrás do estímulo, entendeu? O que vem por detrás da sugestão. Manda a pedra se transformar em pão. Quando Jesus ele rebate isso, a lição que ele está mediante a extrema carência da vida humana é: nem só de pão viverá o homem. Na minha carência eu não preciso da sugestão ou do estímulo do diabo, porque o objetivo dele é me fazer tropeçar, é me fazer errar o caminho, é me fazer agir de uma forma que vá contra os princípios da palavra de Deus. Por isso que ele não aceitou. Realmente ele está com fome, mas o único que poderia saciar a sua fome era Deus. Então, vamos tentar explicar um pouco melhor isso aqui para tratarmos do segundo assunto. Querido e querida, quando nós temos um estímulo, seja ele qual for, nós precisamos descobrir na Bíblia quando é que Deus ele vai suprir essa nossa carência. Porque o diabo sempre vai colocar alternativas. Sempre ele vai nos colocar em um caminho mais fácil. Sempre ele vai colocar situações que, ao nosso ver, ao nosso parecer é o mais rápido, é o mais fácil e o mais coerente. Então pare. Espere no Senhor. Descansa nele. Quando nós entendemos isso, saberemos que no momento certo, na hora certa, ele virá, ele agirá em nosso favor. E você vai ver isso aqui mesmo no capítulo 4. Aí o verso 5 ele diz assim: então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que nunca tropece em alguma pedra. Os anjos vão te tomar na mão e você vai, e os anjos vão te segurar. O que ele está fazendo com isso? Olha que interessante. Quando ele leva Jesus para cima do pináculo do templo, no lugar mais alto do templo, o que ele está querendo nos ensinar? O que a Bíblia, o que a história está querendo nos ensinar?
Eu acho interessante isso, porque o texto aqui do capítulo 5, olha o que diz isso daqui. O diabo o transportou. O diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Você prestou atenção no que você leu? Quem transportou Jesus? Quem colocou Jesus sobre o pináculo do templo? O diabo. Agora tem um detalhe. Por que ele fez isso? Por que ele levou lá em cima? E por que ele disse, se você é o filho de Deus, pula daqui lá para baixo? Porque também está escrito, usando o texto bíblico, Salmo 91, 11, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. O diabo, você vai ver isso 2 vezes aqui. Ele colocou Jesus lá em cima. Ele levantou, ele colocou. Mas essa exaltação tinha um objetivo. Qual era o objetivo que estava por detrás disso? O objetivo era, olha, se Deus está na tua vida, se Deus ele é um Deus que se faz presente na sua vida, então você tem uma dependência de Deus. Então Deus ele vai te segurar. Deus não vai te deixar cair. Deus não vai te deixar tropeçar. Preste muita atenção no que eu vou te falar agora, ok? O que nós aprendemos aqui é como o diabo ele pode enganosamente até querer levantar alguém, mas usando fora de contexto, deturpando a palavra de Deus através de engodo, através de engano, através de mentira, levar pessoas a tentar a Deus, a duvidar de Deus, a questionar os cuidados de Deus. Quando nós passamos por situações e essas situações nos levam a duvidar desse amor, desse cuidado, desse zelo de Deus, então é exatamente aí que nós precisamos ter uma confiança plena e total na palavra de Deus, porque o que nos mantém de pé é a palavra de Deus, o que nos mantém firme é a palavra de Deus. Então, quando Jesus vai rebatê-lo, olha o que ele diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Independente de onde você esteja ou do que você está passando, não tente a Deus, não duvida de Deus, não duvida do amor, não duvida do cuidado, não deixa o diabo fazer com que a tua natureza ela aflore a tal ponto de você duvidar desse cuidado, de você questionar esse cuidado. E aqui nós encontramos uma lição muito valiosa, a lição de que nós podemos ter apenas a palavra de Deus, porque ela nos conduz e a sugestão do diabo só serve para nos levar ao tropeço. Está escrito, não tente o Senhor teu Deus. Aí o verso 8, olha só o que diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha que interessante. Eu vou voltar tudo que eu falei. Quem levou Jesus ao deserto? Deus, o Espírito de Deus. No deserto, todas as situações que nós estamos vivendo, há uma ação direta do diabo. Há uma ação direta, há um mover direto do diabo. O diabo levou pão para ele, o diabo levou ele até o pináculo, o diabo levou ele até um alto monte. Quem está exaltando ele aqui? O diabo. O que o diabo faz hoje na vida dos homens? Procura exaltá-lo. Procura colocar o homem no lugar mais alto da terra. Mas, por que isso? Por que o diabo ele tem como propósito de querer exaltar a vida das pessoas?
Por quê? Porque o diabo tem por propósito primeiro colocar a pessoa lá em cima para depois derrubá-la. E sabe como é que o diabo continua até hoje usando esse método contra a vida de homens e de mulheres? Tentando convencê-los que eles nunca poderão ficar por baixo. Então você quer subir? Eu te ajudo a subir. Só que depois a queda vai ser grande. A pessoa quer ser notada, a pessoa quer ser celebrada, a pessoa quer ser evidenciada, a pessoa quer ser glorificada. A pessoa, ela quer mostrar para o mundo inteiro que ela se sobressaiu diante desse mundo tenebroso no qual ela vive. Aí o diabo diz, olha, eu te dou tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. Por que que o diabo ele exalta Jesus e diz, eu te apresento glória, te apresento honra, te apresento riqueza, eu te dou o mundo, porque o próprio Jesus ele diz, o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, se o mundo está sob o domínio do maligno, o maligno pode sim exaltar alguém. Ele pode sim colocar uma pessoa lá em cima, em status, em evidência. E tem um monte de gente que acha que isso é alguma coisa. Tem um monte de gente que pensa que ele crescendo e ele estando nos holofotes da vida, que ele está sendo grande coisa. E mal sabe ele que ele está em um meio de um trama, no meio de um engodo, de um engano, de uma mentira, porque o propósito é exaltar para que o coração esteja na terra e consequentemente depois virá a queda. Porque você reparou o que diz o verso 8? Perdão, o verso 9? Tudo isso eu te darei se prostrado você me adorar. Ô meu irmão, minha irmã, uma pessoa para adorar o diabo não precisa ela abrir a boca e dizer eu te adoro não. O comportamento e as atitudes dela vai caracterizar se ela é uma adoradora ou não do diabo. Então se você está procurando se exaltar, está procurando ser alguém melhor do que tudo e do que todos, você quer estar na frente dos holofotes da vida, quer viver em evidência, quer que todo mundo te exalte, quer que todo mundo te aplauda, quer que todo mundo fale de você, que você é a melhor pessoa do mundo. Cuidado com isso, muito cuidado com isso, porque por detrás disso há o diabo que continua estimulando os nossos desejos, as nossas paixões e as nossas vontades. Eu não estou aqui dizendo que é errado, porque eu também oro para isso. Eu quero que o meu ministério prospere. Eu quero que a minha vida prospere. Eu quero que as coisas para minha família sejam melhor. Mas querido irmão, querida irmã, enquanto a minha vida estiver nas mãos de Deus, eu sei que somente Ele pode abrir. Somente Ele pode operar. Somente Ele pode manifestar a graça, a glória e o poder dEle nas nossas vidas. Meu querido e minha querida, muito cuidado com o que você deseja. Muito cuidado com o que você quer. Muito cuidado. Porque Deus, até que Ele nos coloca em situações que nós podemos passar, mas não é para pecar, é para vencer. Porque dentro da luta com a vitória, aí sim, vem a honra de Deus, vem a bênção de Deus, vem a vitória do eterno em nossas vidas. Não importa se você a vida toda foi humilhado, humilhada, não importa se a vida toda você sofreu, padeceu, gemeu, há um tempo determinado. Há um tempo que Deus ele tem para a tua vida. Há um tempo que Deus preparou para você. E quando chegar o tempo de Deus, então chegará a exaltação. Dependa dele, espera nele, creia nele na sua palavra, confia somente nele. E você perceberá
como o Senhor, no momento e na hora certa, é Ele que manifestará a glória dele na tua vida. Como é que a história termina? Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Repare que aquilo que eu preciso e aquilo que eu necessito para a minha vida vem somente do Senhor. Eu dependo somente do Senhor. Eu espero somente no Senhor. Meu irmão e minha irmã, se hoje você quer viver uma nova experiência na tua vida, eu te aconselho a lutar e vencer os teus desejos, as suas paixões e os impulsos. Coloque o Espírito de Deus na tua vida hoje. Coloque, diga para ele: Espírito de Deus, refreie os meus pensamentos, refreie os meus desejos, refreie a minha vontade, refreie o meu querer e torna-me um novo homem, uma nova mulher, dependente apenas e tão somente do Senhor, porque sendo assim, eu viverei, nós viveremos todas as promessas que Deus ele tem para as nossas vidas. Que nessa manhã Deus te abençoe, te dê força para vencer toda e qualquer tentação que você esteja passando na tua vida. Que o Espírito de Deus ele possa hoje te dar ânimo, força, coragem, determinação, para que você supere, para que você lute, para que você glorifique o Senhor. Certa, que o Senhor continua sendo Deus, que mesmo em meio ao deserto e sendo tentado pelo diabo, ele continua sendo Deus que nos exalta e nos dá vitória. Que Deus te abençoe nesse dia e que você vença mais um dia as tentações que vierem contra você. Amém? São 9h46 minutinhos, já estou aqui na reta final do programa dessa edição de quarta-feira. Mas eu acredito que você viu alguma coisa nova aí nessa live no programa Mudança de Vida, né? Você viu aí um CGzinho que está, deve estar aqui na altura do meu peito, mais ou menos. Ele está aí com a informação da agência e do banco, para que você possa estar fazendo a tua doação, a tua contribuição, o teu dízimo, a tua oferta. Você tem aí a agência, você tem a conta, anote. E meu irmão, minha irmã, ajude-nos a fazer esse trabalho, ajuda-nos a propagar, a levar, a anunciar o reino de Deus. A tua oferta ela é muito bem-vinda nesse momento difícil que nós estamos passando. Dependemos da ajuda, dependemos da colaboração, dependemos da união da igreja. A Igreja Unida vai fazer com que nós passemos por esse momento delicado e juntos podemos também vencer, podemos superar esse momento de crise, de luta, de dor e de dificuldade. Deus abençoe a tua vida. Tem aí na live que você está vendo o número da conta e o número da agência. E hoje, logo mais às 14 horas e às 19h30, dois cultos muito especial na sede da Renovar em Mandaguari, Avenida Amazonas, 2220, Bispo Isaac Souza e uma equipe de obreiros para te receber, para orar e abençoar a tua vida. E amanhã, quinta-feira, especialmente às 19h30, eu e o Bispo Isaac Souza estaremos aqui em Jandaia do Sul, em um culto muito especial, em um culto de poder, onde nós queremos orar e abençoar a tua vida. Estendendo aí o final de semana, sábado nós teremos às 16 horas, mais um dia de curso, de preparação, de ensinamento a todos os obreiros da Comunidade Cristã Internacional Renovar. E à noite nós estaremos indo para Maringá,
em mais um culto na Avenida Lucídio de Held, 1488, em frente ao Cidade Canção, às 19 horas. 7 horas nós começaremos um culto para abençoar a tua vida. Então fica aí sintonizado, virá coisas novas. Nós estamos mesmo nessa pandemia, não estamos parados. Sempre eu e o Bispo Isaac Souza estamos conversando, estamos procurando oferecer o melhor para o povo de Deus. E você é o nosso convidado muito especial. O programa Mudança de Vida dessa edição fica por aqui. Tenha um ótimo dia, uma excelente quarta-feira. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente e não se esqueça, siga sempre mudando de vida.